Olá pessoal, estamos em mais uma live da Paróquia São Benedito. Desde já agradeço todos vocês pelo engajamento. Bom, hoje os paramentos são verdes, simbolizando o tempo comum, e o tema é o, o juiz injusto. Padre Almir já está aqui, mais uma vez obrigado, Padre Almir, e é com o senhor. Dou as boas-vindas a todos vocês e peço que o Espírito Santo ilumine os nossos corações. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho que nós vamos refletir está no livro de Lucas, no capítulo 18, no versículo de 1 a 8. Começa dizendo: naquele tempo, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar a necessidade da oração, de orar sempre, sem jamais esmorecer. Havia numa cidade um juiz que não temia a Deus e não tinha consideração para com os homens. Nesta mesma cidade existia uma viúva que vinha a ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo ele se recusou. Depois pensou consigo: embora eu não tema a Deus nem respeite os homens, como esta viúva está me dando fastio, vou fazer justiça para que não venha por fim a esbofetar-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz iníquo. E Deus não faria justiça aos seus eleitos que clamam a ele dia e noite? Mesmo que o faça esperar, digo-vos que lhes fará justiça muito em breve. Mas quando o Filho do Homem voltar, será que encontrará fé sobre a terra? Bom, li todo o Evangelho, porque o Evangelho é bem curto, mas aqui nós estamos diante de uma parábola que é negativa. Ela expõe aquilo que é o contrário dos ensinamentos de Jesus. Você deve ter, se você já leu o Evangelho de Jesus, você vai ver que ele sempre nos ensinou que Deus é Pai, que a relação que devemos ter com Ele é filial, que Ele conhece as nossas necessidades muitos antes da gente pedir. Mas aqui está propondo um juiz na parábola que não pode de maneira alguma ser comparado com Deus. Então é uma parábola no sentido de fazer contraste. É um juiz terreno, iníquo, muito diferente do que é Deus. O tema dessa parábola também não é a oração incessante, mas a realização do reino de Deus entre nós. Esse é o grande tema. Estamos já nos últimos capítulos do Evangelho de Lucas, já estamos diante de temas escatológicos, falando dos finalmente. Isso daqui está falando da realização plena do reino de Deus. É uma parábola que, como disse, que não propriamente retrata o Deus celestial, mas fala que ele não é isso. Que é uma parábola que é falando daquilo que Deus não é, não daquilo que Deus é. Os pagãos, eles não tinham propriamente uma relação amorosa com Deus, eles tinham uma relação de manipulação. Os pagãos acreditavam que longas orações tinham mais condição de serem atendidas. Os judeus era pior ainda. Tinha uma visão de oração predominantemente comercial. Quanto mais valioso o seu sacrifício de vítimas, os holocaustos e tudo mais você vai impressionar a Deus. E Deus então vai ser complacente, vai ser misericordioso com você. Isso tudo não está de acordo com o ensinamento de Jesus. Basta você lembrar do Sermão da Montanha, onde Jesus fala: não se preocupar com o dia da manhã, cada dia basta a sua pena. Não seja como os pagãos que fazem oração interminável, alongam as orações. E ele vai falar das aves do céu, dos lírios dos campos, que Deus cuida, tanto das aves como os lírios e tudo mais.
Quer dizer, vai apresentar no Sermão da Montanha a imagem de um Deus totalmente diferente, quer desse Deus que deixa se manipular, que os pagãos acreditavam, ou desse Deus que deixa ser vendido e comprado, como os judeus acreditavam. Mas de um Deus que ama o homem e ele é misericordioso para com o homem. Bom, aí vem então esta... do Sermão da Montanha, na versão de Mateus, lá nós temos o ensinamento da oração, ou melhor, lá aparece a única oração que Jesus de fato nos ensinou. Essa que aparece também em Mateus, que foi o Pai Nosso. O grande pedido do Pai Nosso é: venha a nós o teu reino. Que é interessante notarmos que Jesus não está falando de algo que está por vir após o juízo final, mas algo que deve acontecer no dia a dia nosso. E ele acontece com aqueles que acolhem as bem-aventuranças. Então isso é você concretizar e ampliar o reino de Deus. Lembre que quando Nossa Senhora foi visitar sua prima Isabel, isso aparece no comecinho do Evangelho de Lucas, lá no capítulo 2. E ela tem aquele hino que nós chamamos de Magnífica, que ela cantou, que vai dizer o seguinte: ele derruba os poderosos do seu trono e exalta os humildes. Então, nosso Deus é esse Deus maravilhoso que ama os pequenos, que ama os humildes. Então, a pergunta é: quando virá o reino de Deus? É uma pergunta que os fariseus faziam. E Jesus diz que o reino de Deus não virá, ele acontece. Diferente. Os fariseus pensavam que a realização seria futuro, uma espécie de utopia. Mas o reino de Deus já está no nosso meio, como algo que ele se realiza no seio das comunidades dos crentes, daqueles que acolhem a mensagem de Jesus. Então essa parábola aqui do juiz iníquo é uma parábola de encorajamento para a comunidade cristã, mostrando que o nosso Deus é muito diferente desta personagem, vamos dizer assim, condenável, que é esse juiz aí que não obedece às leis, que não se preocupa em aplicar a justiça. Mas mesmo assim, se você reparar que tem um negócio interessante aqui nesse texto, porque essa mulher é capaz de vencer até aquele juiz que é injusto pela sua persistência. E uma das virtudes da oração é a perseverança. Mas veja bem, a perseverança cristã não é a perseverança no sentido de ficar importunando Deus para obter o que se quer, mas a perseverança cristã é de manter sempre acesa esta fé de que Deus nos ama e que Deus cuida de nós. Muitas vezes a gente não compreende as coisas que se passam com a gente, os nossos sofrimentos, algumas dificuldades, alguns desafios, mas é preciso que a gente sempre esteja com essa leitura, vamos dizer assim, de fé da situação, que quem cuida de nós é um Deus amoroso. Bom, essa parábola também mostra que Jesus está... Olha, no finalzinho, tem uma colocação de Jesus aqui, que é um grande ponto de interrogação. Mas quando o Filho do Homem voltar, será que encontrará fé sobre a terra? Jesus está um pouco, vamos dizer assim, cético com os seus discípulos, porque ainda os seus discípulos não romperam com os valores mundanos. E ainda eles não chegaram a esse nível de compreensão da relação com Deus. Você vê, esse evangelho volta no mesmo ponto do evangelho que mostram de Deus
nos ama como filhos e nós, às vezes, achamos que Deus não passa de um juiz que vai nos julgar, que vai nos punir. Então, é realmente algo a se pensar. Quando Jesus questiona, será que quando eu voltar, o Filho do Homem, a sua volta, ele vai encontrar fé sobre a terra? Quando ele fala essa fé, fé nesse sentido, né? De ver esta relação que Deus quer ter conosco, uma relação amorosa, relação eucarística, e não uma relação de dominação, ou uma relação assim negativa como desse juiz que aparece nessa parábola. Então, essa parábola é uma parábola que mostra o que Deus não é. Amém. Amém. Bom, esse é um pedacinho do ícone. Aí temos uma mulher conversando com... não aparece o juiz aqui na frente, apresentando a sua causa, né? E uma fila lá de gente lá esperando para ser atendida lá. Aí, é uma pintura, não é uma pintura assim muito boa, parece mais um desenho feito às pressas, né, do que Sim. uma obra de arte. Mas aqui eu achei dificuldade em encontrar ícones que falassem dessa cena bíblica. Bom, aí está o juiz sentado e está lá o grupo de mulheres lá que vão levar sua causa. Esse é um ícone legítimo, né? Isso, é. Tem mais algum? É o último. É o último, padre. Então vamos agradecer vocês que nos acompanharam. Essa parábola que mostrou o que Deus não é. Deus não é um juiz, Deus é um Pai amoroso. Que o Senhor nos abençoe, guarde-nos de todo mal e nos conduza à vida eterna. Pai, Filho e Espírito Santo.